Livro de Isaías, capítulo 48. O teimoso povo de Deus. Ouça-me, ó família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juram em nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Há muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria. Então, agi de modo repentino e todas as minhas previsões se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos. O seu pescoço é rígido como ferro e a sua cabeça dura como bronze. Por isso eu lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem: os meus ídolos fizeram isso. A minha imagem de madeira e o meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram as minhas previsões e as viram cumprir-se, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam: já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram. Pois sei muito bem que são traidores, rebeldes desde que nasceram. Contudo, por causa do meu nome e da minha honra, refriarei a minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que o meu nome seja manchado e não repartirei a minha glória com os outros. Libertos da Babilônia. Ouça-me, ó família de Jacó, Israel, meu escolhido. Somente eu sou Deus, o primeiro e o último. A minha mão lançou os alicerces da terra. A minha mão direita estendeu os céus lá no alto. Quando chamo as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Acaso algum dos seus ídolos lhes disse isso? Venham todos vocês e ouçam. O Senhor escolheu o seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônicos. Eu disse, eu o chamei. Sim, eu o enviarei nesta missão e o ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora, o Senhor soberano e o seu Espírito me enviaram com esta mensagem. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus, que lhes ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam incontáveis como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome da sua família. Saiam do cativeiro, deixem a Babilônia e os babilônios. Proclamem esta mensagem, anunciem-na em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou os seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando Ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha e água jorrou para que bebessem. Mas para os perversos não há paz.
diz o Senhor. Capítulo 49. A comissão do servo do Senhor. Ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. Tornou as minhas palavras de juízo afiadas como a espada. Escondeu-me na sombra da sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel e me trará glória. Respondi: mas o meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para Ele. O Senhor me honrou. O meu Deus me fortaleceu. Ele diz: você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz àquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes: reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão, por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Promessas da restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei. Eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros: saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão: venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes, e nas colinas que antes eram estéreis não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor em sua misericórdia os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, o meu povo retornará de longe, de terras ao norte e a oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, e rompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Os seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve os seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eles serão como joias, e você se enfeitará com eles, como uma noiva se enfeita. O seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas da sua terra abandonada. Os seus inimigos, que a escravizam, estarão bem longe.
As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão: precisamos de mais espaço. Esta terra é pequena demais. Então você pensará: quem me deu todos esses descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos, e os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Assim diz o soberano Senhor: vejam, darei um sinal às nações. Elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços e carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas os servirão e atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte os seus prisioneiros? Mas o Senhor diz: os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado. Pois lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Alimentarei os seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Israel. Capítulo 50. Assim diz o Senhor: acaso a sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para os meus credores? Não, foram vendidos por causa dos seus pecados, e a sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. Por que é que ninguém apareceu quando eu vim? Por que é que ninguém respondeu quando eu chamei? É porque não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra, seco o mar e transformo rios em desertos, cheios de peixes mortos. Visto os céus com escuridão e cubro-os com roupas de luto. O obediente servo do Senhor. O Senhor soberano me deu as suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs Ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão os meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos, como roupas velhas comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece ao seu servo? Se vocês caminham na escuridão sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento.